Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aqueles que podem, abra a Bíblia comigo, se puder continuar de pé rapidamente, em Ezequiel, seu capítulo 36. Ezequiel, seu capítulo 36. Enquanto os irmãos vão localizando aí, quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus, por mais uma vez estar retornando a essa casa, né? Agradecer ao nosso pastor Carlinhos e a missionária Débora, que são os presidentes da casa. Que Deus abençoe vocês e toda a família. Ao nosso irmão e querido e amigo Isaac, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Também quero aqui, a outra vez que eu vim, eu não pude trazer a minha família. Mas hoje, pela graça de Deus, consegui trazer minha família, consegui trazer minha esposa, que está aqui, Daniele, meu filhinho que está lá fora, com a minha irmã. Acho que a minha irmã vocês já conhecem, né? Acho que ela já é de casa. Amém? Irmãos, para a gente ganhar tempo, todos acharam Ezequiel, seu capítulo 36? Quero ler a partir do verso 1, que diz assim: E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e diz: Monte de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e disse: Assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram, devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança de resto das nações, e andais arrastado por lábios parabelos e pela infâmia do povo. Portanto, ouve, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, e às correntes e os vales, e os lugares assolados e solitários, e as cidades desesperadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Amém? Pode tomar o vosso assento? Prometo não fugir do tema a qual é proposto. Irmãos, sobre a palavra de Ezequiel, seu capítulo 36, talvez os irmãos já conhecem melhor do que eu essa palavra. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele vai subir ao monte, mas quando ele sobe ao monte, ele sobe em espírito. E quando ele sobe em espírito lá, ele ouve uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para ele era que Deus restauraria o seu povo. E o seu povo reconstruiria a cidade a qual foi destruída pela Babilônia. Só que a gente bem sabe a história de Israel, do povo judeu, a qual quando a Babilônia entrou e destruiu, acabou com tudo, a esperança foi embora. Só que quando agora o profeta Ezequiel, ele é chamado para subir ao monte, para ter uma conversa com Deus, porque Deus queria mostrar algo para ele, do que ele iria fazer pelo povo. Mas só que a gente bem sabe que Ezequiel, o chamado dele, a vocação dele, não era para ser profeta. Ezequiel pertencia à linhagem de Levi. E por ele pertencer à linhagem de Levi, o rumo da história dele era para terminar como sacerdote de ofício da casa. Mas só que, infelizmente, pelo povo não ouvir
a palavra de Deus, Deus deixa que a Babilônia entra e toma o povo cativo. E quando o povo é exilado a Babilônia e fica lá no rio Quebar, à beira da margem do rio, Ezequiel também está junto nessa leva. Mas só que a vocação de Ezequiel não era para se tornar um profeta, mas só que Deus tinha um plano para restaurar a nação. E Deus precisava pegar alguém para usar para restaurar a nação. E a gente vai olhar aqui, Ezequiel, ele tinha cumprido já tudo para se tornar sacerdote da casa. Mas só que o plano da terra fica para segundo plano, porque o plano que estava valendo agora era o plano do céu. Aí a gente começa a olhar e começa a entender que quando os homens fizeram um plano para a vida de Ezequiel, o céu já tinha um plano preparado para a vida dele. Eu vou pegar carona aqui no que a missionária Débora disse, antes que se formasse. Ou seja, antes que a terra tinha algo reservado para Ezequiel, o céu já tinha algo preparado sobre a vida dele. Já vai pegando a primeira palavra profética dessa noite, que antes de você pensar ou formalizar algo aqui embaixo, o céu já tinha algo separado para a sua vida. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele não se tornou o que ele queria ser. Ezequiel se tornou o que Deus queria que ele se tornasse. Então a Bíblia vai dizer que no capítulo 37, que Ezequiel, ele vai ter uma visão. E nessa visão, ele vai ter quando ele está embaixo. E quando ele está embaixo, Deus mostra para ele um vale. Deus mostra para ele a casa de Israel. Mas só que a gente, se for notar, no capítulo 36, Deus primeiro leva ele no monte. Mas só que antes de Deus levar ele no monte, a palavra que sai da boca de Deus é: Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ou seja, Ezequiel só subiu no monte, pastor, porque ele estava de pé. Porque para ouvir a voz de Deus, e o que Deus tem para essa casa, tem que estar de pé. E depois Ezequiel desce no vale, para ver o que Deus vai fazer. E é sempre assim: primeiro se coloca de pé para ouvir, e para depois ver o que Deus vai fazer, desce. Oh, glória. Aí agora, Ezequiel, quando ele está nessa situação caótica, no meio de um vale, no capítulo 37, no versículo 1, vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor. E ele vai dizer ainda: e me tomou, e me levou em espírito no meio de um vale, que estava cheio de ossos. A gente vai entender que quando Ezequiel, ele é tomado, Deus não pergunta para ele se ele quer ir. Deus pega o profeta e coloca no vale. Aprenda isso. Primeiro, ele queria ser sacerdote. O céu falou: não, eu tenho coisa além de sacerdote. A segunda coisa, Deus queria usar ele para restaurar a casa. Ele não queria ficar ali, ele queria ficar aonde ele estava. E você, quando veio aqui, você não veio para ficar do jeito que você quer. Deus te pega, coloca no vale para ficar do jeito que Deus quer. Aí a Bíblia diz agora que quando o profeta é tomado e levado no vale, a Bíblia vai dizer que
Senhor vai ter um diálogo com o profeta. Porque é assim. Porque quem se coloca de pé consegue ouvir a voz de Deus. Não vai adiantar a gente cobrar Deus, porque é que não tem profeta que não fala com a gente. Não vai adiantar vir no culto e falar que o culto foi ruim. Deus não falou comigo. Deus fala todos os cultos, mas só ouve a voz dele quem se coloca de pé. E hoje eu não vim pregar para quem está caído. Hoje eu vim entregar uma palavra profética para quem estiver de pé na casa, que hoje o céu vai falar com você. Oh, glória. Só não consegue ouvir a voz de Deus quem é osso. O osso, ele sempre acha problema em tudo. O osso, ele sempre quer criticar tudo, mas não faz nada. Estou aqui mesmo, vou pregar. O problema do osso é que ele acha que sabe alguma coisa. Ele pensa que é alguma coisa. Ele pensa que pode alguma coisa aqui dentro. Aqui dentro ainda quem pode é Ele. Aqui ainda quem manda na casa é Ele. E eu vim pregar para osso também. Se tiver osso na casa, é melhor virar profeta. Oh, glória! Não adianta olhar para mim de cara feia. Se olhar para mim de cara feia, eu vou saber que é osso. Eu vou saber que é osso. Porque profeta de verdade, ele ama a palavra. Fala ai ou fala ui, mas ele gosta é da palavra. Nessa noite não vai ter espaço para osso. Nessa noite vai ter espaço para profeta. Para profeta. Já que vai melhorar, você vai conseguir dar glória. Aí a Bíblia vai dizer que ele é pegado e colocado. Porque é assim. Tem lugar que a gente não quer sair, mas aquele lugar não está de conformidade com a palavra de Deus. Aí se você não sai, ele te tira e coloca no centro da vontade dele. Mas só que a Bíblia, ela é tão clara em dizer que quando a mão que pega e coloca ele no vale, em momento nenhum a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Em momento nenhum, a Bíblia diz que o profeta andava sozinho, caminhava sozinho. A Bíblia diz que a mesma mão que levou, continuou com ele. E quer que eu te prove isso? Porque a Bíblia não diz que a mão saiu. Se a mão não saiu, a mão entrou e ficou. Então quer dizer que quando ele é tomado, ele nunca ficou sozinho. Ele sempre ficou com o Espírito de Deus. Talvez você está olhando para esse vale que você está passando e está dizendo: Deus, parece que eu estou sozinho e o Senhor me abandonou. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que a mesma mão que te arrancou da zona de conforto continua com você na zona de desconforto. Oh, glória. Mas aí a Bíblia continua dizendo que quando
a voz de Deus, Deus vai fazer uma pergunta para ele, simples, mas que para mim é uma das maiores perguntas que Deus poderia fazer para alguém. Porque quando olha para Ezequiel no vale, uma nação inteira caída, que estava representando naquele momento, Deus faz uma pergunta para ele: Ezequiel, você está vendo aí o que está acontecendo? Estou vendo, Senhor. Está vendo estes ossos? Eu estou vendo. E o que você acha de tudo isso? Pode tornar a ter vida? Pode tornar a viver de novo? E a resposta de Ezequiel é uma resposta indefinida. Vou te explicar isso. Porque ele vai dizer: Senhor Deus, só tu sabes. Ele diz nem que sim e nem que não. Porque se ele fala que não, ele dá descredibilidade para o Deus que ele serve. E se ele diz que sim, o céu não trabalha. Só que quando a mão pega ele, e quando Deus faz a pergunta, Deus estava querendo testar o profeta. Como assim, irmão Júlio? Porque o céu queria saber, se ele dissesse que sim, a mão não ia trabalhar. A mão ia ficar, mas ia deixar ele trabalhar sozinho. Mas só que aí ele olha para Deus e fala: Deus, o Senhor sabe que o Senhor pode fazer. O Senhor sabe que o Senhor pode restaurar. Aí Deus vai dizer para ele: você já vai dar glória. Vai dizer para ele: Ezequiel, então faz o seguinte agora. Já que você está aí embaixo e está sendo meu profeta, e a minha mão continua contigo, fala sobre estes ossos, ossos secos. Ouve a palavra de Deus. Ezequiel, ele não fala pela sua palavra. Ezequiel, pastor, não tenta dar um jeitinho brasileiro. Ezequiel não tenta fazer alguma coisa para camuflar. Ezequiel vai dizer: ossos secos, não é a minha palavra, mas é a palavra do Eterno. Oh, glória. E quando agora ele vai falar sobre os ossos, a Bíblia vai dizer que os ossos começam a se mexer. Por quê? Porque foi da palavra. Já era para você ter pegado. O osso só começou a se mexer porque tinha um profeta no vale falando O osso só continua caído se for de mim, mas se for da palavra, o osso vai se mexer. Ó, glória, levanta a tua mão que eu quero liberar. Quem tiver mão para levantar e boca para dar glória, já vai preparando aí. Ó, glória, nessa noite, a mão que levou Ezequiel no vale vai tocar no osso que tiver em casa. Vai tocar no osso, porque aqui nessa noite a gente vem falar da palavra. É palavra. Cadê os crentes ainda que tem palavra? A casa só não muda se for do nosso jeito, mas se for do jeito da palavra, eu quero ver osso ficar caído aqui nessa noite. Oh, glória! Eu vim lá de casa com a autoridade de Deus
dizer para você nessa noite, que se tiver profeta na casa, que ama a palavra, que anda com a palavra, eu quero ver osso ficar caído. Ramai Shidecomadaga Sumiadoremadai. Oh glória, o diabo vai perder a força na nossa casa, é pela palavra. O diabo vai sair da nossa casa, é pela palavra. A nossa família vai ser liberta pela palavra. Pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Cadê os profetas que ainda amam a palavra? Cadê os profetas ainda que amam a palavra? Esse ano a gente vai vencer o nosso adversário, é por causa da palavra. Quem ainda tem a palavra, reage, 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 reage. Oh, glória. É por causa da palavra. Que ele começa a profetizar a palavra, porque só se consegue fazer que o osso se mexe pela palavra. Aí a Bíblia diz que quando ele começa a profetizar, o Senhor começa a trabalhar. E quando o Senhor começa a trabalhar, é porque quem estava no vale profetizou sobre os ossos. É sempre assim. Deus quer usar alguém para profetizar sobre o que está caído, sobre o que está parado, sobre o que está estacionado. Mas só que Deus precisa pegar alguém vivo na casa para profetizar no que está morto. Mas só que o morto só volta a ter vida. Quem tem vida profetiza sobre o morto. Ou seja, a nossa situação só não muda porque quem está vivo, em vez de profetizar, está apontando o que está caído. Mas Ezequiel não. Ele viu até o tamanho do problema, mas falou: o Deus é maior. Aí a Bíblia vai dizer lá no versículo 7: enquanto eu profetizava, o Senhor estava trabalhando. O verbo estava é que já começou. Para você entender de novo, o verbo estava não é que ia começar a trabalhar. O verbo estava é do passado, que já começou a trabalhar. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto ele abria a boca para profetizar, o Senhor já estava trabalhando. Oh glória! Quer dizer, missionária Débora, que Deus nem esperou o culto acabar. Ai, já vai preparando glória aí. Quem tem glória para dar? Às vezes a gente tem que esperar o culto acabar, ou chegar no finalzinho do culto para ver se Deus usa alguém para falar comigo. Mas nessa noite, oh glória, enquanto você está aqui adorando o Deus da palavra, Ele já está trabalhando.
Recebe essa palavra aí, que Deus não vai esperar você ir embora não, Ele vai trabalhar agora. Deus vai trabalhar, vai ser agora. Se fosse para ter um tema nesse culto, é que enquanto você está aqui adorando, a mão dele já está trabalhando. Já que é para ter um mês profético, um ano profético, recebe essa palavra para você, que enquanto você estiver na igreja adorando, a mão do Deus Altíssimo está trabalhando. Deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 18, que Deus vai dar uma ordem para ele. Jeremias, levanta-te, porque não fala com quem está caído, fala com quem está de pé. Desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias desce, ele vai ver que o oleiro já estava trabalhando. Quer dizer que antes de Jeremias descer, o oleiro já estava trabalhando. Pega aí, pastor Robson. O oleiro na simbologia está simbolizando Deus. E antes do profeta descer, irmão Isaac, o oleiro já estava trabalhando. Eu quero dizer para você que antes mesmo de você pedir alguma coisa, ele já estava trabalhando. E depois que chega na casa, ele continua trabalhando. Esse ano é o ano de Deus trabalhar em nosso favor. Deixa eu correr. Aí a Bíblia diz agora que começa os ossos se ajuntar. E depois que os ossos se ajuntam, a Bíblia vai dizer que vai estender nervo, carne e pele. Mas só que faltava uma coisa para a obra ficar completa. Era o Espírito. Aí a Bíblia vai dizer que agora o reboliço que coloca tudo de pé não era para assustar Ezequiel, era Deus colocando a casa em ordem. Aproveita esse culto para colocar a casa em ordem. Porque quando Deus coloca a casa de Israel em ordem, foi pior do que se eles tivessem se consertado. Aí a Bíblia diz que houve um reboliço. E o reboliço que está havendo ali está colocando algumas coisas no lugar. Porque tinha algumas coisas, missionário Bruno, que não estava encaixando. Aí Deus olhou, a casa está bagunçada. Eu vou descer lá e vou arrumar aquela casa. E quando agora a casa começa a ficar arrumada, aquele reboliço todo, porque a gente entende que tem reboliço que está destruindo, mas só que esse reboliço aqui é diferente, está reconstruindo o que está quebrado. Ou seja, era Deus colocando em ordem o que estava em desordem. E talvez você está olhando e está dizendo: mas e esse reboliço da minha vida?
é Deus colocando a casa em ordem. Mas só que tem reboliço que vem para destruir. Mas esse reboliço veio para colocar a sua casa em ordem. Oh glória, recebe aí, recebe aí. Oh glória. É que quando você chegar lá na sua casa, você vai ver que alguma coisa está mudando. É Deus colocando a casa em ordem. Oh glória. É que quando você olhar para o seu filho e vai ver ele diferente, é Deus colocando a casa em ordem. É que quando você olhar para o seu marido beberrão, você vai ver que Deus está colocando a casa em ordem. Oh glória. Olha para cá. Para me terminar, a Bíblia vai dizer que o profeta sozinho no vale pegou toda a responsabilidade para poder profetizar sobre o que estava morto. E a responsabilidade estava na mão dele. A responsabilidade está na nossa mão. Porque só não muda quem está vivo a situação do morto, é porque o vivo não abre a boca. Só que quando Deus pega o profeta e coloca no vale, Deus mostra para ele que não vai adiantar ele querer apontar alguma coisa, porque não mudaria nada. Mas Deus estava dizendo para ele: Ezequiel, se você abrir a boca e usar a minha palavra, a casa começa a entrar em ordem. A potestade vai saindo. A mata virgem cai por terra. O sapo preto, a galinha branca é desfeita. Por causa do quê? É por causa que você carrega uma coisa. Você carrega uma mensagem. E a sua vida só não muda porque você ainda não usou a mensagem. Mas se nessa noite você chegar lá em casa e falar: Pai, aqui a minha casa é casa de oração. Eita, eita, vai descer um negócio aqui. Você vai chegar em casa diferente, vai dizer: a minha casa tem palavra. E o profeta agora, ele vê a imagem, milhares e um. Só que esse um fez a diferença para milhares. E por quê? Porque a casa estava cheia, mas só tinha um profeta. A casa estava cheia, mas só tinha um profeta. Pastor Carlinhos, a casa estava cheia, mas só tinha um profeta. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar essa noite? Que a casa é cheia, mas se tiver só um profeta, tem alguma coisa de errado. Mas só que Deus, quando olhou para Ezequiel, falou: Ezequiel, eu não estou preocupado com a quantidade. Eu quero saber se você ainda é profeta, porque eu vou usar você para levantar o que está caído. Porque eu preciso de alguém que carrega a palavra para mexer em tudo na casa. Oh glória! Eu vim dizer para alguém nessa noite que é o único profeta de casa. É você que Deus vai usar.
Oh glória, levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra para aquele que tem boca para dar glória. Deus vai te usar no meio desse vale. Deus vai te usar no meio desse vale. E quem tem boca para dar glória vai dando glória. Quem recebe da glória quem recebe, porque você é um profeta que vai levantar a casa. A quantidade muito, profeta 1. Só que a gente vai notar algumas coisas na Bíblia interessantes. Que quando Jesus ele está dando e ensinando a sua palavra, vai chegar uma hora que a fome bate. E quando a fome bate, Jesus pergunta para os discípulos: vocês têm alguma coisa? Era para os discípulos ter, pastor, mas eles estavam em falta. É por isso que a quantidade era muito, mas a qualidade era pouco. E com Deus é assim, é 12. Se os 12 não tiver bom, fica 3. Se os 3 não tiver bom, fica 1, mas fica com qualidade. Pastor, fica tranquilo. Para andar do seu lado, pode ter 12, mas se dos 12 não tiver a qualidade, vai ficar 3. E se os 3 não tiver a qualidade, vai ficar 1, mas vai ficar 1 que vai andar com o Senhor. Eita glória! Eu vim trazer um recado do céu para o Senhor nessa noite. Oh glória! Tem alguém que está falando é pelas costas, mas eu vim trazer o recado de Deus para você. Se for necessário, vai andar só um do seu lado. Porque quando é necessário arrancar, Deus arranca. Quando ele vê que vai atrapalhar, ele arranca e coloca outro que quer fazer. Aí a Bíblia diz, para mim terminar, que os ossos estavam sobre a terra. Se coloca de pé. Enquanto os ossos estavam sobre a terra, e quando eles receberam a palavra de Deus, houve uma mudança no vale. Mas só que faltava uma coisa: era a presença. Porque não adiantava nada osso de pé sem a presença. Porque osso por osso tem um monte, mas profeta com a presença é poucos. Aí a Bíblia diz que agora Ezequiel vai ver que está faltando alguma coisa, e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus desce sobre os ossos, porque eles estavam cheios de carne, cheios de nervo, cheio de tudo, mas faltava presença. Aí agora o profeta vai dizer que o Espírito desce sobre os ossos. Oh glória, levanta a mão. Porque se tiver alguém aqui vazio,
O Espírito vai pousar sobre você hoje. Oh glória! E a Bíblia diz que os ossos foram cheios. Sabe por quê? Porque profeta no vale de boca fechada vira osso, mas profeta que está no vale e começa a se mexer, abrir a boca para dar glória, oh glória! Eita, vai descer o negócio aqui de Deus. Hoje, pastor Robson, hoje a gente vai sair daqui profeta, vai sair daqui marchando, vai sair daqui dando glória. Chega de ser osso. Se o ministério de louvor puder preparar o louvor rápido, nos ajudar. Olha para cá, aqui eu termino. A Bíblia diz então que os ossos estão sobre a terra. Eles estão em cima, não estão embaixo. Embaixo é sobre, em cima é sobre. E quando os ossos estão por cima, eu comecei a entender que poderia até estar morto. Enterrar, o inimigo me enterra. Eu comecei a entender que o osso, quando estava sobre a terra, estavam mortos espiritualmente, mas enterrar o nosso adversário não enterra. Levanta a tua mão que eu quero liberar a última palavra dessa noite. Algumas coisas na nossa vida até pode estar morto, mas enterrar o nosso adversário não enterra. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, que se tiver ainda sobre a terra, é porque Deus ainda tem um plano com a nossa vida. Pode louvar? Curva a sua cabeça. Enquanto eles vão estar louvando, eu quero orar pela sua vida. Talvez você chegou aqui no meio de um vale sem solução. Talvez você chegou aqui num vale sem escape, e tudo que você olha parece que está dando errado. Mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, com a autorização do pastor, porque o Espírito vai repousar sobre nós nessa noite. E se você não quiser virar osso nesse vale, você vai virar profeta. Porque profeta no vale, a mão pega e faz ele andar. E profeta no vale não vem para cá para ficar do jeito que ele quer. Profeta, quando vai no vale, ele fica do jeito que Deus quer. E qual é o jeito que Deus quer, irmão Júlio? Se tiver para marchar, marcha. Se tiver boca para dar glória, dá glória. O importante não é ficar